E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Já imaginou ter um daqueles momentos ahá de despertar espiritual e de repente se sentir conto meio perdido? Tipo, você vislumbrou a unidade de tudo e sentiu a ilusão do ego. Sei bem como é isso. Mas e agora? É. O que acontece depois desses momentos incríveis? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Você sabia que existe todo um território inexplorado sobre a fase pós-despertar? É. E poucos recursos que realmente guiam a gente nessa jornada. Nossa, sério. É como se a gente recebesse um mapa só até a metade do caminho e depois tivesse que se virar sozinho. Hum, Mas calma que hoje a gente tem um guia experiente para nos ajudar a navegar por essa área. Isso aí. A gente mergulhou no livro Do Despertar Autêntico do Adyashanti. Boa. É, em uma entrevista super interessante com o autor. Legal. E o Adyashanti manda real. Tem muita gente por aí falando sobre a experiência inicial do despertar, mas quase ninguém aborda o que rola depois. Uhum. Ele compara essa fase a colocar o pé na porta de um novo mundo, mas ainda sem ter acendido as luzes. A gente sabe que tem algo incrível ali, mas ainda não sabe como se mover nesse espaço. Faz total sentido. É. É como se a gente tivesse acabado de chegar em uma festa incrível, mas ainda não conhece ninguém, não sabe direito como interagir. É, Mas me fala, o Adyashanti dá exemplos de como essa falta de direcionamento impacta as pessoas. com certeza. Ah, Ele menciona que é comum as pessoas se sentirem confusas, inseguras e até frustradas por não saberem como lidar com os desafios que surgem depois do despertar. E o mais louco é que, mesmo tendo experimentado a unidade de tudo, a nossa. gente ainda pode cair em algumas armadilhas bem perigosas. Armadilhas? Verdade. Conta tudo. Ele destaca 3 armadilhas principais que a gente precisa ficar de olho. A primeira é a armadilha da superioridade. Sabe aquela vibe de agora que eu despertei, sou melhor que os outros. Ah, já vi gente caindo nessa. É o famoso ego espiritual, né? Exatamente. E o Badiachante é bem categórico ao dizer que essa postura de superioridade é um baita obstáculo para o verdadeiro despertar. Ele compara essa atitude a alguém que acabou de descobrir um tesouro e, em vez de compartilhar com os outros, fica se achando o dono da verdade. Nossa, que desperdício. E quais são as outras armadilhas? A segunda é a armadilha do sem sentido. É quando a gente se depara com a vastidão da realidade e pensa, se tudo é uma ilusão, qual é o sentido da vida? Sei. Ah, Aí bate aquele desânimo, apatia sim. e a gente perde a motivação para seguir em frente. Caramba, essa é profunda. É como se a gente olhasse para o universo e se sentisse uma formiguinha insignificante. É mais ou menos por aí. Mas o Adyashanti traz uma sacada genial. Ele diz que a gente não precisa buscar um significado para a vida, porque nós somos o próprio significado. A gente já está conectado à fonte da vida, só precisa reconhecer isso. Uau, essa me fez pensar. E a última armadilha, qual é? Ele chama de armadilha da testemunha. É quando a pessoa se apega à ideia de ser um observador da realidade, como se tivesse transcendido a experiência humana e estivesse acima de tudo. Entendi. É como se a gente estivesse assistindo um filme da nossa própria vida sem realmente se envolver com a história. Perfeito. E o problema é que essa postura de distanciamento nos impede de vivenciar a vida em sua plenitude, com todos os seus altos e baixos, alegrias e tristezas. A gente fica preso em um estado de observação e perde a chance de se conectar de verdade com o mundo e com as outras pessoas. É como se a gente tivesse um parque de diversões, mas com medo de ir nos brinquedos. E aí, como a gente faz para escapar dessas armadilhas? Adyashanti nos convida a incorporar o despertar em todos os níveis do nosso ser. Mente, coração, e que você acredita aponta entranhas. Peraí, entranhas, tipo, o nosso intestino. Me explica melhor essa. Ele usa essa palavra para representar nosso nível existencial mais profundo, sabe? É onde a gente encara nossos medos mais primitivos, a ilusão do controle e a sensação de separação do todo. É como se fosse a base da nossa existência. Interessante. Então, essa ideia de incorporar o despertar significa integrar essa nova consciência em todos os aspectos da nossa vida, desde os pensamentos mais elevados até as reações instintivas mais básicas. Exatamente. E ele vai além, mostrando como a gente pode fazer isso na prática, através da mente, do coração e das entranhas. Mas isso a gente explora com mais calma na próxima parte do nosso mergulho. Ai, sim. Já estou curioso para saber como a gente coloca tudo isso em prática. E você que está acompanhando a gente, qual dessas armadilhas te pegou de surpresa? Compartilhe com a gente nos comentários. E aí, preparados para a segunda parte do nosso mergulho, ficamos de explorar como a gente pode incorporar o despertar na mente, no coração e nas entranhas, certo? Exatamente. Mas antes de entrarmos de cabeça nessa parte prática, fiquei pensando aqui. O Sarchan te fala alguma coisa sobre o que acontece com a nossa energia quando a gente desperta? Muda alguma coisa? Muda e como? O Adyashanti descreve essa mudança como uma verdadeira reconfiguração energética, que rola não só na mente, mas também nas emoções e até no corpo físico. É como se a gente estivesse liberando um potencial que estava adormecido dentro da gente. Nossa, que legal!
E como essa energia se manifesta na prática, a gente ganha superpoderes. Haha, quem me dera. Brincadeiras à parte, ele explica que essa liberação de energia pode acontecer de formas bem diferentes para cada pessoa. Tem gente que sente uma onda de energia intensa, uma vitalidade incrível, Sim. enquanto outras podem se sentir meio esgotadas no começo, como se o corpo estivesse se ajustando a essa nova frequência. Entendi. Ah. É como se nosso sistema precisasse de um tempo para se adaptar a essa nova realidade energética. E essa mudança acontece de uma hora para outra ou é um processo gradual? O Adyashanti descreve como um processo que se desenrola em camadas, sabe? Primeiro, a gente pode sentir uma mudança mais intensa, como se alguns bloqueios internos estivessem se dissolvendo. É como se as comportas de uma represa se abrissem, liberando um fluxo poderoso de energia. Faz sentido. E o que acontece depois dessa primeira onda? Aí começam as mudanças mais sutis, como uma reorganização da própria mente. Ele usa a analogia de um painel telefônico antigo, onde os fios são desconectados e reconectados de jeitos totalmente novos. É como se a mente estivesse se reestruturando para processar a realidade de uma forma mais clara e expandida. Nossa, que interessante. E quais são os efeitos práticos dessa reorganização mental? Ele menciona que muitas pessoas relatam uma maior clareza mental, Sim. foco e até mesmo um silenciamento daquela tagarelice mental que não nos deixa em paz. É como se a mente se tornasse um instrumento mais refinado, capaz de perceber a realidade com mais precisão. Que incrível. Mas e o corpo físico? Sente alguma coisa? Com certeza. O Adyashanti fala sobre como a energia do despertar pode desbloquear nossa sensibilidade, tanto em relação ao nosso próprio corpo quanto às energias do ambiente das outras pessoas. Algumas pessoas relatam até um aumento na percepção sensorial, como uma visão periférica mais ampla ou uma capacidade maior de sentir as emoções dos outros. Uau, isso parece bem intenso. Mas e se essa sensibilidade for muito forte? E se a gente começar a absorver as energias negativas das outras pessoas? É aí que entra a importância de desenvolvermos o que ele chama de responsabilidade energética. É como se a gente tivesse que aprender a gerenciar essa nova sensibilidade, reconhecendo que não precisamos absorver tudo que sentimos ao nosso redor. Então, é como se a gente tivesse que criar uma espécie de filtro energético para não se sobrecarregar com as energias externas. Exatamente. Ele enfatiza a importância de não nos identificarmos com as energias que sentimos, reconhecendo que elas não são nossas. Sim. E que a gente tem o poder de escolher quais energias queremos deixar entrar no nosso campo vibracional. Faz muito sentido. E o Adyashanti fala sobre como a gente pode desenvolver essa habilidade de gerenciar nossa energia. Ele sugere algumas práticas, como a meditação, o contato com a natureza e técnicas de aterramento energético. A ideia é fortalecer a nossa conexão com a Terra e com o nosso próprio corpo, criando uma base sólida para lidar com as energias mais sutis. Legal. Então essa mudança energética é um processo que envolve tanto a liberação de energia bloqueada, quanto o desenvolvimento da nossa capacidade de gerenciar essa energia de forma consciente. Isso mesmo. E ele ressalta que essa mudança energética é apenas uma parte do processo de despertar. O verdadeiro despertar envolve a integração da consciência não dual em todos os níveis do nosso ser, incluindo a mente, o coração. E, como já falamos, as entranhas. Verdade. E por falar em entranhas, me explica melhor como a gente pode incorporar o despertar nesse nível tão profundo? Ele usa a palavra entranhas como uma metáfora para o nosso núcleo existencial, sabe? É onde habitam nossos medos mais profundos, a ilusão da vontade pessoal e a sensação de separação da fonte. É como se fosse o porão da nossa consciência, onde a gente guarda as coisas que tentamos esconder de nós mesmos. Entendi. É como se fosse o nosso lado mais primitivo, que ainda opera com base nos instintos de sobrevivência e nos medos mais básicos. Perfeito. E o Adyashanti sugere que, para realmente despertarmos, precisamos descer nesse porão e encarar de frente os monstros que habitam lá. É preciso ter coragem para confrontar os medos, as crenças limitantes e a ilusão de que estamos no controle de tudo. Nossa, isso parece assustador. Mas e se a gente não tiver coragem de encarar esses monstros? Ele garante que a gente não precisa fazer isso sozinho. Que bom. O processo de despertar é acompanhado por uma força maior, uma inteligência superior que nos guia e nos sustenta a cada passo. É como se a gente tivesse um anjo da guarda nos acompanhando nessa jornada de autoconhecimento. Que bom saber disso. Mas me fala, como a gente sabe que está no caminho certo? Quais são os sinais de que estamos incorporando o despertar nas entranhas? Ele descreve um sinal bem peculiar, a experiência da desilusão. Mas calma, ele não está falando desilusão no sentido negativo da palavra. Ele se refere à desilusão com a nossa própria vontade pessoal, com a crença de que podemos controlar a vida. Interessante. Então, é como se a gente estivesse se libertando da ilusão do controle, reconhecendo que existe algo maior que nos guia. Exatamente.
É como se a gente finalmente percebesse que não somos os autores da nossa própria história, mas sim personagens de uma peça que já está escrita. Faz sentido. E o que acontece depois que a gente se desilude com a nossa própria vontade? Aí a gente abre espaço para verdadeira rendição, para entrega ao fluxo da vida. É como se a gente finalmente soltasse as rédeas e permitisse que a inteligência superior nos guiasse para o nosso destino. Nossa, essa metáfora das rédeas é perfeita. É como se a gente estivesse tentando controlar um cavalo selvagem e só conseguisse se machucar no processo. É. Mas quando a gente relaxa e confia no instinto do animal, a jornada se torna muito mais suave e prazerosa. Exatamente. E o Adyashanti enfatiza que essa rendição não é um evento único, mas sim um processo contínuo. A cada vez que a gente se entrega, a gente se abre para um nível mais profundo de liberdade e paz interior. E como a gente sabe que está realmente se rendendo? Quais são os sinais? Ele sugere que a gente preste atenção à nossa resistência. Hum, Quando a gente se apega a uma ideia, a um desejo sim. ou a uma expectativa, a gente está resistindo ao fluxo da vida. Mas quando a gente relaxa, aceita o que é. E se entrega ao presente, a gente se alinha com a inteligência superior e permite que ela nos guie. Que incrível. Então, incorporar o despertar nas entranhas é um processo de desconstrução da nossa ilusão de controle, de entrega ao fluxo da vida e de confiança na inteligência superior que nos guia. Exatamente. E lembre-se, essa jornada não é linear. Vão ter altos e baixos, avanços e retrocessos. Mas o importante é manter a sinceridade na busca, a compaixão por si mesmo e a confiança de que você está sendo guiado para o seu bem maior. Que lindo! Obrigada por compartilhar esses insights tão profundos sobre a incorporação do despertar nas entranhas. E você que está nos acompanhando, o que mais te tocou nessa parte da nossa conversa? Compartilha com a gente. Na próxima parte, vamos explorar o estado natural do ser, a normalidade extraordinária que surge quando a gente integra o despertar em todos os níveis do nosso ser. Até lá! De volta ao nosso mergulho profundo do despertar autêntico. Exploramos as armadilhas, a energia, as entranhas. Ufa, quanta coisa! Mas agora chegamos na parte que eu mais estava esperando. O estado natural do ser. A Adyashanti chama de normalidade extraordinária. Explica isso. É uma sacada genial, né? A gente imagina a iluminação como algo super distante, transcendental, mas o Adyashanti coloca que é justamente o oposto. Um retorno à nossa natureza original. Um estado de simplicidade e presença que sempre esteve aqui. Então, em vez de buscar algo lá no alto, a iluminação seria mais como aterrissar em quem a gente já é. Tipo, tirar as camadas de condicionamento e encontrar nossa essência. Exatamente. É como se a gente tivesse passado a vida inteira usando uma máscara e o despertar fosse o momento de tirar a máscara e se mostrar ao mundo de cara limpa. E como essa cara limpa, como a gente reconhece esse estado natural do ser? Ele fala sobre viver além dos opostos, sabe? Daquelas dualidades que criam a maior parte do nosso sofrimento. Isso aí. Certo e errado, bom e mal, eu e o outro. É a experiência da não dualidade, onde a separação é só uma ilusão. Mas como a gente vive isso no dia a dia? Se a mente adora categorizar tudo, como a gente transcende essa lógica dualista? A Adyashanti reconhece que a linguagem é limitada para descrever essa experiência. Mas ele usa algumas imagens que ajudam a gente a visualizar. É como se a gente estivesse olhando para o mar. As ondas sobem e descem, mas a água é sempre a mesma. A gente pode se identificar com as ondas, com as emoções, os pensamentos, mas no fundo somos a água, a consciência pura e indivisível. Uau, essa imagem é poderosa. Mas, sendo bem honesta, ainda parece abstrato para mim. Como uma pessoa que vive nesse estado natural se comporta no dia a dia? Ela anda por aí levitando e brilhando. Não necessariamente, a Adyashanti é bem claro. A iluminação não nos torna perfeitos, nem imunes aos desafios da vida. A diferença é que a gente passa a lidar com os desafios de uma forma mais consciente, compassiva, sem se perder na ilusão do sofrimento. Então não é sobre se isolar do mundo, mas se conectar com ele de uma forma mais autêntica. Tipo, continuar lavando a louça, mas com a consciência da unidade de tudo. Perfeito. Ele usa a expressão morrer na normalidade. Não é sobre buscar estados alterados de consciência, mas integrar a consciência não dual na vida cotidiana. Nos relacionamentos, no trabalho. Em tudo. Gostei dessa. Então, despertar não é um estado mágico, mas sim é uma forma de encarar a vida com mais presença, aceitação e compaixão. Exatamente. E essa presença, essa compaixão, se torna nossa bússola. A gente não precisa mais buscar aprovação externa porque encontra validação dentro de si mesmo. Libertador, né? Mas me fala, o Adyashanti dá dicas de como a gente cultiva essa normalidade extraordinária. Tem algum manual de instruções? Ele não é muito fã de fórmulas prontas, mas aponta algumas práticas que podem nos ajudar nesse processo. Autoinvestigação, atenção plena, entrega ao momento presente.
É como se a gente estivesse lapidando um diamante. A cada prática, a gente remove uma camada de impureza e se aproxima da nossa essência. E para quem ainda não teve uma experiência de despertar, tem esperança. Claro, o Adyashanti acredita que o despertar é uma possibilidade para todos. E bom, O que importa é cultivar um desejo sincero de se conhecer, questionar as próprias crenças e se abrir para novas formas de ver o mundo. inspirador. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no despertar autêntico. Jornada incrível. É verdade. Exploramos os desafios, as oportunidades, a energia, as entranhas. E, por fim, a beleza da normalidade extraordinária. Para você que mergulhou com a gente, que tesouros você encontrou nessa jornada? Que insights você vai para a sua vida? Fica a reflexão. Que essa exploração te inspire a se conectar com sua verdadeira natureza, a viver com mais autenticidade e a encontrar a liberdade que reside em cada um de nós. Até a próxima!